Existe evolução para um Deus? Será que o mesmo Deus, através das gerações, pode criar características tão diferentes ao ponto de seus próprios fiéis das eras diferentes entrarem em conflito? A história mostra que sim. E como exemplo, iremos falar sobre o deus Mitra, o deus mais vira-casaca da história. E você vai entender por quê. Os registros mais antigos de Mitra nos levam até a Índia Antiga, no segundo milênio antes de Cristo, por volta de 1500. Mitra é encontrado em hinos védicos. Os Vedas são as mais antigas escrituras sagradas do hinduísmo. Seria o nosso Antigo Testamento, digamos assim. Mitra é descrito como um deus da luz. Não se tem imagens dele dessa época, apenas textos. Naquele momento, o hinduísmo era a religião que mais exercia influência nas religiões locais, como a Pérsia, atual Irã. Dentre os vários deuses que existiam no hinduísmo, Mitra começou a aparecer mais e mais e ter um maior destaque nas culturas locais dessas regiões, e até a assumir novas funções. Em um antigo documento encontrado do Império Hitita, povo que habitava a atual Turquia, por volta de 1400 a.C., Mitra foi representado como um deus dos contratos. Exatamente, quando você fechava contrato com alguém, era importante o deus Mitra ser citado neste contrato, pois isso passava lealdade e respeito para cada um cumprir a sua parte. Então, por volta de 500 a.C., ou seja, uns 1000 anos depois, surge uma nova religião na Pérsia, uma religião estranha, que pela primeira vez no mundo defendia a ideia de um único Deus, profetizada por um profeta que recebeu a mensagem divina de um anjo. Iria ocorrer a vinda de um Messias para nos salvar de nossos pecados, a vida eterna no paraíso, a redenção, a luta do bem contra o mal e o fogo eterno do inferno para as almas malignas. Bem, já é óbvio de qual religião eu estou falando. Do zoroastrismo. O quê? Não era essa que você achava? Bem, o profeta criador do zoroastrismo era Zaratustra, que trouxe esse novo conceito de um único Deus criador que só fazia o bem, chamado Ahuda Mazda. Porém, Mazda possuía divindades que o ajudavam. O zoroastrismo era monoteísta, pela primeira vez uma religião defendendo apenas a existência de um Deus. Da mesma maneira que o catolicismo tem santos, né? Eles não são deuses, são santos, porém eles exercem um papel no nosso planeta, assim como os orixás também da Umbanda e do Candomblé também não são deuses, é um outro tipo de divindade. E algumas dessas divindades eram do hinduísmo, como o Mitra. Essa foi uma ótima estratégia para essa religião ter uma aceitação positiva do povo. Você não estava completamente errado por cultuar Mitra, mas existia um Deus criador único acima de tudo que criou ele. Entende? E Mitra subiu de escalão. Com essa roupa zoroástrica, ele era, depois de Deus, a divindade mais importante e mais cultuada. Representava o bem e era quem julgava as almas que morriam. O zoroastrismo começou a se espalhar rapidamente pela Pérsia. E não demorou muito para o imperador Ciro, o Grande, nomear o zoroastrismo como a religião oficial da Pérsia. Nessa época, Ciro invade e conquista a Mesopotâmia, em um momento em que os babilônios escravizavam um povo muito conhecido por nós, que era o povo hebreu. Por isso que há muita polêmica com relação ao quanto o zoroastrismo pode ter influenciado o judaísmo. É polêmico isso, mas existe essa hipótese de um povo ter influenciado muito a religião do outro. Bem, continuando, em 330 a.C., Alexandre o Grande invade a Pérsia. Alexandre não sabe brincar, ele chegou bicando a porta, criou um império absurdo, nunca houve um império tão grande quanto o Império de Alexandre naquela época. Ele saiu conquistando vários territórios que envolviam o Mediterrâneo, o Oriente Médio, chegou até a Ásia e foi embora. O Alexandre não era um imperador que exterminava a cultura e a religião local. Ele permitia que o povo continuasse com as suas tradições, desde que reconhecesse ele como imperador. Mesmo assim, com a entrada do helenismo nessas regiões, helenismo é a mesma coisa que hoje chamamos de mitologia grega. Se você acredita no panteão dos deuses, você é um helênico, beleza? Nessa época, o culto a Mitra continuava forte em algumas regiões, como na Armênia e em Comagena, nessa região que hoje chamaríamos de Turquia. Essa imagem é uma das mais antigas encontradas, datada de 200 a.C. Foi encontrada em Bostan, não sei se é assim que se fala, mas é assim que se escreve,
O deus Mitra aparece pela primeira vez, santificando a coroação do imperador Ardashir, do Império Sassanida. Não quero entrar nesse império agora, mas você pode ver que nessa época o Mitra ele era representado com raios solares emanando de sua cabeça. Ele também possuía vestes persas e barba, né, que no Oriente todo deus e pessoa de respeito tinha barba. E olha que curioso, se a gente for cada vez mais perto para o Ocidente, como por exemplo em Comagena, onde eu disse que o culto a ele continuou muito forte, 100 anos depois, mais ou menos 100 anos antes de Cristo, em uma região com uma forte influência do helenismo grego, Mitra aparece já sem barba, né? Ou seja, quanto mais perto do Ocidente, menos barba o deus vai tendo. Suas roupas já com aspecto mais grego e um escrito na parte de trás desse monumento dizendo Mitra Hélios. Hélio era o deus grego que carregava o sol em sua carruagem. Todo dia amanhecia com ele trazendo o sol. Né? Se ele demorasse, ele acordasse muito tarde, falasse só mais 5 minutos, o sol não ia aparecer até então. Então, olha que curioso, porque Hélio era o deus do sol grego e Mitra era o deus do sol persa. Logo, o choque dessas duas religiões em uma mesma cultura começou a criar uma fusão de deuses. Curioso isso. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz: se os cavalos ganhassem inteligência e conquistassem o mundo, Deus teria cara de cavalo. Continuando, por volta de 150 a.C., e aí você já observa as várias diferenças que existem do Mitra hindu, do Mitra persa e desse Mitra grego começando a aparecer. Por volta de 150 a.C., um novo império em ascensão começa a se expandir: Roma. O Império Romano, atropelando seus adversários. Roma conquistou 24 territórios, entende? Ela venceu o tabuleiro de War. Atropelou a Grécia e quando Roma começou a chegar no Oriente Médio, ela teve seu primeiro contato com o deus Mitra, que se mantinha muito forte naquela mesma região. E possivelmente por causa dos constantes conflitos que se estendiam por anos entre a Pérsia e Roma nessa região, Mitra começa a ganhar novas características, como um deus sábio e guerreiro. O Império Romano tinha uma característica muito interessante. Ele costumava converter os deuses vizinhos para suas próprias crenças. Como, por exemplo, assim foi com os deuses gregos. Né? Zeus virou Júpiter. Né? Todos os deuses gregos foram para o panteão romano, com nomes diferentes. E os persas não escaparam disso também. O deus Mitra, como ele representava a virilidade, ele era sábio, ele era justo, ele era leal, ele simbolizava a iluminação e ele era guerreiro. Logo, os soldados romanos se apaixonaram por esse deus. Eles adotaram como um neném deixado na beira da porta. Eles adotaram esse deus. Então, Mitra, aos poucos, foi sendo, como eu disse, adotado como deus preferido dos soldados romanos. Como eram os soldados que expandiam o império, a palavra de Mitra foi levada para todos os cantos e domínios de Roma. O exército teve um papel fundamental na expansão de Mitra. E eis que surgia o mitrianismo. Exatamente. Mitra agora tinha sua própria religião. Foi o auge dele. Os primeiros registros de adoração a Mitra pelos romanos datam de 70 d.C. Ele agora é representado como um guerreiro lutando com um touro e matando esse touro em sacrifício. Rituais de iniciação começam a surgir por todos os lados aonde os soldados vão. Onde o touro seria sacrificado e você ficando embaixo é banhado pelo seu sangue. Olha que coisa linda deve ser isso, hein? Uma complexa hierarquia de sacerdotes e etapas de conhecimento surgem. Objetos e templos de adoração de Mitra são encontrados por todas as partes, desde a Armênia até a Bretanha. No dia 25 de dezembro, no solstício de inverno, havia uma celebração para homenagem ao deus Mitra. Começa até a surgir o criacionismo mitrainístico. Mitra nasce de uma rocha e após matar o touro, seu sangue virou vinho, sua carne virou trigo, seu sêmen deu origem a outros animais e por aí vai. Mitra começa a receber mais nomes. Ele recebeu um apelido muito usado como Sol Invictus. Ele é representado em vários monumentos e estátuas com esse nome, Sol Invictus. Porém, todo começo tem um fim.
Roma passa a ter consecutivas perdas, seu império começa a diminuir e por volta de 300 depois de Cristo, o imperador Constantino assumindo o poder, ele era um ótimo diplomata, um ótimo político, ele queria unificar novamente o Império de Roma, que estava completamente dividido, espalhado, e como estratégia inicial, ele resolve eleger apenas uma religião romana. Candidatos, nós tínhamos o helenismo, que é o panteão dos deuses romanos, mas já não era tão mais famoso e cultuado assim, porque ele tinha concorrência com o mitraísmo, que era a religião mais famosa entre os soldados, e isso, politicamente falando, é muito importante, porque é a religião do exército. Porém, existia uma religião que aos poucos estava crescendo muito no Império Romano, já possuía grande influência de poder hierárquico, que era o cristianismo. Um tal de Jesus tinha morrido por Roma pregado e estava crescendo absurdamente essa religião, e ela tinha muito apelo pelos pobres. Os pobres abraçavam essa religião absurdamente. Logo, Constantino, sabiamente, resolveu eleger o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Foi uma facada nas costas de Mitra. No festival do solstício de inverno, que Mitra era sempre celebrado, ele foi trocado por Jesus, data conhecida hoje como Natal. Sua adoração foi proibida, não se podia mais cultuá-lo. Em 390 d.C., ele foi praticamente extinto, ninguém mais acreditava nele, chegando assim ao seu fim, a sua morte, ou seja, virando mitologia. É uma pena, mas tudo que tem um começo, um dia terá um fim. Esse foi um Deus que durou mais de 2000 anos, se a gente parar para pensar. Mitra nasceu pobre, ele era da classe C lá do hinduísmo, não era muito cultuado, foi deixado de lado, mas cresceu na vida, batalhou por mérito próprio, ganhou dinheiro, fez um império, se tornou um grande deus romano, todas as revistas de titis, de fofoca falavam dele, entende a fama que esse deus chegou e como ele morreu tão tragicamente? Quais serão os próximos deuses que irão sucumbir? Serão os nossos? Como foram os deles ontem? Será que a religião de hoje é a mitologia de amanhã? A resposta, daqui a 2000 anos, saberemos. Existem muitos outros detalhes sobre Mitra, mas não tem como eu falar tudo aqui. Eu tentei resumir ao máximo a história dele para vocês. E com isso eu quis mostrar como é curiosa essa evolução de um Deus, através das gerações, como o homem vai construindo e moldando e modificando suas verdades, seus ensinamentos. Acompanhamos aqui a vida de Mitra, desde seu nascimento até a sua morte. Espero que tenham gostado e fiquem com Mitra. Fala pessoal, eu sou o Carlos Ruas e esse foi mais um Quer Que Desenho. Espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo e compartilhe a palavra.